Hey, the love of God has got me clean, no old spies. That desert I was in was deep, so dry. But now I'm out here feeling free, so fly. I'm chilling in the shade. Life gave me some lemons, but my Jesus, he be making lemonade, lemonade. My Jesus making lemonade, lemonade. I watch my worries wash away, lemonade. It's gonna be okay. I gave me some lemons, but my Jesus, he be making lemonade with that living water. Spirit, Son, Holy Father, never thought he really got us. I guess he just forgot that God works everything for better. No matter what the weather, he knits it all together. Cozier than a sweater. I'm lighter than a feather. Just thinking about the things you've done. You mix the sour with the sweet, and that's the perfect remedy. The love of God has got me clean, no old spies. That desert I was in was deep, so dry. But now I'm out here feeling free, so fly. I'm chilling in the shade. Life gave me some lemons, but my Jesus, he be making lemonade, lemonade. My Jesus making lemonade, lemonade. I watch my worries wash away, lemonade. It's gonna be okay. I gave me some lemons, but my Jesus, he be making lemonade with that living water. Spirit, Son, Holy Father, never thought he really got us. I guess he just forgot that God works everything for better. No matter what the weather, he knits it all together. Cozier than a sweater. I'm lighter than a feather. Just thinking about the things you've done. You mix the sour with the sweet, and that's the perfect remedy. The love of God has got me clean, no old spies. That desert I was in was deep, so dry. But now I'm out here feeling free, so fly. I'm chilling in the shade. Life gave me some lemons, but my Jesus, he be making lemonade, lemonade. My Jesus making lemonade, lemonade. I watch my worries wash away, lemonade. It's gonna be okay. I gave me some lemons, but my Jesus, he be making lemonade with that living water. Spirit, Son, Holy Father, never thought he really got us. I guess he just forgot that God works everything for better. No matter what the weather, he knits it all together. Cozier than a sweater. I'm lighter than a feather. Just thinking about the things you've done. You mix the sour with the sweet, and that's the perfect remedy. The love of God has got me clean, no old spies. That desert I was in was deep, so dry. But now I'm out here feeling free, so fly. I'm chilling in the shade. Life gave me some lemons, but my Jesus, he be making lemonade, lemonade. My Jesus making lemonade, lemonade. I watch my worries wash away, lemonade. It's gonna be okay. I gave me some lemons, but my Jesus, he be making lemonade. Wash away, lemonade. It's gonna be okay. I gave me some lemons, but my Jesus, he be making lemonade. Summer day, ain't my Jesus better than the words I could ever say? Promise that the great, the good, the bad would come along. Cause if life is always easy, probably doing something wrong. He comforts in the sorrow, he's giving in the loss. He stole the shame I carried and wore it on the cross. Providing me a future and manna for today. Life tried to give me lemons, but my Jesus making lemonade, lemonade. My Jesus
making lemonade, lemonade. I watch my worries wash up lemonade. It's gonna be okay. I gave me some lemons, but my Jesus, he be making lemonade. He's always making lemonade. Graça e paz, igreja, amém? Nesse momento estamos no domingo de carnaval, mas peço que você se mantenha conectado conosco para que juntos possamos louvar e engrandecer o nome do Senhor no dia de hoje, amém? Separados, destituídos da glória de Deus, e agora justificados pelo sangue, feito filhos de Deus. Cante, 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 exalte o Senhor. Entre as nações, povos, tribos, línguas, em uma só voz.
cante, cante, exalte ao Senhor. Grandes são seus feitos entre as nações. Povos, tribos, línguas, em uma só voz. Saudai o Rei com devido louvor. Cante, 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 exalte ao Senhor. Grandes são seus feitos.
Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, que me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi. A noite se aproximava, quase sem esperança eu estava. Minha mão segurou, por isso sou grato.
você estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi de ti, Pai, recebi. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi. Nós recebemos, Pai, recebi. Aleluia, Deus, recebi. Fala família, graça e paz. Está no ar o nosso DTM Informa. Aqui você fica por dentro de tudo que está acontecendo na nossa cidade. Lembrando que o nosso culto fixo é sempre no domingo às 10 horas da manhã, com a Escola de Sabedoria, que está com a série Casas de Milagre. Terça-feira, às 20 horas, a Terça do Crescimento. Quarta-feira, às 8 horas, a nossa consagração. E a boa notícia é que nossos GCAs voltaram, nosso grupo de crescimento e apacentamento. Caso você não possua um, na bio do nosso Instagram tem um link onde você consegue achar um próximo de sua residência. Atenção casais, as inscrições para o encontro que vai acontecer em junho já estão abertas. Para mais informações, você pode estar procurando a tia Kelly ou o seu Valdemar. Então você aproveita essa oportunidade para você investir no seu casamento parceladinho, ó, de boa. E no dia 28 de fevereiro está de volta o quê? O nosso Conectado, às 19h30, com uma proposta diferente. Você está preparado? Se você quer ficar por dentro de tudo que acontece aqui na nossa cidade, é só estar escaneando o QR Code da nossa comunidade. Siga a gente também, tanto no Instagram quanto no YouTube. No Instagram nós somos Igreja Deus Tem Mais e no YouTube Deus Tem Mais TV. Beijo! Aleluia! Glória a Deus!
Louvado seja o nome do Eterno, do Deus Todo-Poderoso. Bom dia, graça e paz. Os saúdo com a maravilhosa, eterna e presença do Senhor nesta manhã. E como é costume de nossa igreja, como é costume de nossa comunidade de fé, no momento de adorarmos a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia em Salmo 24, verso 1. É nossa cultura termos sempre neste momento uma instrução, uma direção do coração do Eterno para a igreja. No Salmo 24, o salmista Davi ele nos convida a fazer uma reflexão, ao qual ele fala assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e o que nele habitam. Somos chamados a ser mordomo das coisas temporais e daquilo que é do eterno Deus Todo-Poderoso. Nós somos colocados aqui na terra, que a terra e a sua plenitude pertence, como diz o salmista, ao Senhor. E como bons mordomos, eu quero só fazer uma analogia rápida com você. Um patrão, um senhor, um grande proprietário de uma enorme fazenda coloca um administrador. E esse administrador, ele tem direitos, ele tem deveres, ele maneja, ele organiza, ele conduz tudo aquilo que está concernente aos bens temporais daquela fazenda. Mas ele não é o dono, assim somos nós. Deus nos dá bens, Deus nos dá emprego, casa, família, recursos, e tudo que Ele nos dá pertence a Ele. E como bons mordomos que somos, eu lhe convido nesta manhã a ofertar, a entregar, a devolver, a trazer à casa do tesouro aquilo que pertence a Ele, que Ele nos deu. Ele nos deu para administrar, Ele nos deu para cuidar, e como bons ofertantes, como bons mordomos, como bom administrador, nós devolvemos a semente que Ele nos deu. Porque semente não lançada no solo, ela apodrece e não gera fruto. Mas a semente, quando ela é lançada no solo, ela frutifica, ela produz, ela faz com que a abundância e o ciclo da frutificação permaneça. E como mordomo, eu quero lhe convidar. E eu tenho convicção e certeza que essa é uma igreja sábia, uma igreja que administra bem aquilo que é do Senhor, ao qual Deus colocou em nossas mãos, e você com alegria devolva nesta manhã, né? Está na nossa tela aí o Pix, o QR Code. Faça isso com alegria, faça isso com graça, faça isso consciente, porque quando entendemos que do Senhor é a plenitude, do Senhor é a terra, que o Senhor pertence tudo, ficamos menos ansiosos, nós descansamos, porque aquele que é dono de todas as coisas supre todas as nossas necessidades. Então não fique pesaroso, não dê constrangimento por constrangimento, não dê com tristeza, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então nesse momento eu lhe convido a fazer a sua oferta, a entregar o seu dízimo. Eu queria lhe convidar nesta hora a apresentar ao Senhor. Se você fez pelo Pix, pelo aplicativo do seu banco, se você fez, vai trazer presencialmente a casa do Senhor, queria que você orasse comigo agradecendo a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de sermos mordomos nesta terra. Pai, como salmista Davi aqui fala, o rei Davi, que ele entende que tudo pertence a Ti, tudo vem de Tuas mãos, e para o Senhor nós entregamos com alegria e devolvemos aquilo que lhe cabe, porque o Senhor tem nos abençoado, e nós queremos, ó Pai querido, confiar, entregar e com o coração grato ofertar a Ti, Senhor, porque é uma parte do nosso culto, e nesta manhã agradecemos a Ti, no nome santo e no nome eterno de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou muito desejoso para ministrar esta palavra. Meu coração está queimando já uns 2 dias com esta palavra. Estamos em uma série Casas de Milagre. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 12.
Vamos falar da casa de Maria, a mãe de João Marcos. Casa de Maria, lugar de intercessão. Mas eu queria te fazer um pedido, eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta e abrisse o seu coração, o seu ouvido, a sua mente, para entrarmos neste texto, lançar luz neste texto e aplicarmos para nós hoje. Amém? Você já abriu aí a sua Bíblia, o seu aplicativo do seu celular, no seu tablet, no seu computador, onde você estiver nos assistindo, onde você estiver neste momento, cultuando a Deus. Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Vamos dar continuidade à nossa série, que a nossa igreja está aos domingos, na série Casas de Milagre, e vamos falar de mais uma casa, a casa da intercessão. E a minha primeira pergunta para você nesta manhã é: a sua casa é uma casa de intercessão? A sua casa é uma casa de oração? Vamos ver o que acontece com os valores, os princípios que as Escrituras, que esta passagem nos remete, nos mostra, nos traz à luz para estes dias difíceis, dias de lutas, dias de enfrentamentos e dias de crise. Como uma casa se porta, como uma pessoa, como um líder, um chefe de família, uma mãe, um líder deve se portar diante da adversidade. Você já abriu aí? Já achou? Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Vamos fazer a leitura que diz: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E era os dias dos pães asmos. Dá uma sublinhada aí nesse termo, para você entender melhor onde nós queremos chegar nesta manhã e lançar luz como casa de intercessão, lugar de intercessão, casa de Maria. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada um, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas a igreja orava incessantemente a Deus. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. O anjo, verso 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Pai, esta é a tua palavra. Por si só ela é apta para discernir as intenções, pensamentos e corações do homem. Que ela cumpra o que ela foi destinada nesta manhã. Que o Senhor me capacite e habilite. Instrumentalidade, ó Deus, vem de ti, sabedoria vem de ti, graça vem do teu trono, para falar, para ministrar, direcionar a tua igreja, a tua noiva, nesta manhã. Muito obrigado pelo privilégio, em nome de Jesus Cristo. Essa palavra, queridos, ela arde no meu coração, porque não é somente um texto simples. Essa palavra é um momento da história da igreja. É um momento em que, se olharmos para este período e olharmos hoje, nós não vamos ver muita diferença. Somente tempo, nomes e governo, mas as ações do inferno são praticamente as mesmas. Deixa eu começar falando alguma coisa aqui para você. Você pode estar caído, você pode estar ali em estado,
crescendo, ainda não está despontando, mas basta você começar a avançar, basta você começar a crescer, basta você fazer diferente e fazer a diferença na sociedade, que sim, as perseguições virão. Nós estamos falando aqui de um período mais ou menos quando a igreja está começando a crescer e a avançar. No território da Judéia, no território da Samaria, em Jerusalém, a igreja está começando a despontar. Então as perseguições, elas vão só se intensificando, elas vão crescendo a cada momento, a cada dia. Satanás vai só momentaneamente fazendo algumas estratégias para que a igreja venha sofrer, venha diminuir ou ela venha se paralisar. Mas deixa eu falar com você uma coisa aqui. Ainda nesse período aqui, não chegamos a 10, 15 anos da morte e ressurreição de Jesus. Quero que você veja comigo no texto, que o texto é bem claro, quando Lucas, o doutor, escreve no capítulo 12, verso 1, que naquele tempo mandou o rei Herodes. Satanás, ele vai sempre levantar pessoas específicas para fazer um trabalho sobre estrutura, dinastias e poderes. Esse rei Herodes é o neto do Herodes o Grande. Ó, vem comigo. Quem era esse Herodes? Esse Herodes aqui é o Herodes Agripa I. Você tem que entender isso, para você entender a estrutura organizacional que muitas vezes o inferno trabalha. E nós, às vezes, como servo de Deus, queremos fazer tudo de qualquer jeito, de qualquer maneira, e não é assim. O reino da luz tem que ter organização, o reino da luz tem que se manter firme, o reino da luz tem que manter uma direção, porque o reino das trevas também trabalha por princípios, estruturas, dinastias e poderes. Herodes o Grande, quando ele governa a região ali da Judéia, Samaria, Galiléia e Pérea, minha memória ainda está boa, então ele trabalha ali quando ele recebe a notícia. E quando você vai estudar na história, Herodes, ele era meio, vou botar assim, pancado das ideias, não, ele era cismado, ele mandava matar todo mundo que se aproximasse dele, que ameaçasse o seu governo, que ameaçasse o seu reinado. E entenda que Herodes era um rei chamado da antiguidade, era rei cliente. O que eram reis clientes? Rei cliente era um rei que era posto sobre uma região que estava a domínio de um império. Quem é que estava reinando? O Império Romano. Então Herodes, ele fica sabendo através dos sábios, dos magos que vão ali visitá-lo, falar: e viemos aqui adorar e ver e conhecer o rei dos judeus que nasceu. Herodes, o inferno se levanta e faz o quê? Manda matar todas as crianças até 2 anos de idade. Isso está lá no texto. Agora, após a morte de Herodes, entra uma sucessão, uma sequência de procuradores e governadores. Vem Pôncio Pilatos, e aí vem de novo Herodes Antipas, que é tio de Herodes Agripa. Você percebe a sequência? E aí Herodes Antipas é inimigo de Pôncio Pilatos. Eles não se davam bem, eles tinham suas querelas, eles tinham suas questões, porém, no julgamento de Jesus, eles se tornam amigos, eles fazem aliança. E eu quero falar uma coisa para você. Você pode até olhar para pessoas e ver pessoas que não se falavam, que eram inimigas no trabalho, que não se davam bem, mas quando se levanta para perseguir, elas até fazem aliança, para irem contra você. Nesse período, Pôncio Pilatos faz aliança com Herodes para matar Jesus. E aqui nós estamos no mais ou menos quase 10 anos ou um pouco mais depois da morte e ressurreição de Jesus. Percebe que as perseguições, elas iniciam no início de Atos dos Apóstolos, que o escritor Lucas vai falar. Ela começa no campo religioso, ela começa no campo das questões religiosas judaicas. Nós temos o primeiro Marte ali em capítulo 7, que é o Estevão. Nós temos ali as perseguições de Paulo, que sai com cartas e ameaças para Damasco, para perseguir os fiéis. Só que agora a perseguição aumenta o nível. Deixa eu falar uma coisa para você. Todas as grandes batalhas que você enfrenta,
Não se engane, Satanás sempre vai tentar mais um nível para te derrubar. As perseguições, as lutas, as armadilhas, o enfrentamento, a crise, ela vai aumentar para tentar te paralisar. Basta você crescer. Você está paralisado, você está em depressão, você estava enfermo, mas quando você é curado, quando você ganha uma promoção, quando a sua empresa vai de vento em popa, quando você começa a caminhar, as perseguições aumentam e vêm. A igreja está crescendo, a igreja está avançando, a igreja está multiplicando. O que acontece agora? Vem a perseguição do Estado, vem a perseguição política, vem a perseguição institucionalizada. O inferno trabalha com método, trabalha com estrutura, trabalha com dinastia. Herodes o Grande, Herodes Antipas no julgamento de Jesus, agora Herodes Agripa I. Eu não vou falar, mas só vou te botar mais um Herodes nessa história. Herodes Agripa II, que vai fazer o julgamento de Paulo e vai enviar o apóstolo Paulo para Roma para ser morto por Nero César. Você percebe a estrutura organizacional? Então aqui, você vê aqui no verso 1, ele manda matar, ele manda maltratar. Por quê? Entenda uma coisa, não é só questão, tem a questão religiosa, tem a questão espiritual, tem a questão governamental. Por que política? Porque o rei cliente, ele tem um status, e Herodes faz parte da dinastia dos Asmoneus. Aí você tem que ir lá atrás, na guerra dos Macabeus, quando eles vencem, colocam os gregos, tiram os gregos ali, liberta a nação de Israel, e ali se levanta a dinastia dos Asmoneus, e Herodes faz parte, ele é de família judia, porém, ele foi criado numa cultura helenística, ele foi criado dentro da cultura helênica, então ele tem a estrutura de poder, e um rei cliente, quando ele é colocado numa região, e aqui nós estamos falando do imperador Cláudio, ele restitui o rei para aquela região, e a região volta a ser dominada por um rei da dinastia herodiana, que é a Judéia, Galiléia, Samaria e Pérea. E aí, tendo este poder novamente nas mãos, ele tem algumas, como posso falar para você entender, ele tem algumas obrigações e alguns deveres. Ele tem alguns deveres. Um dos primeiros deveres é tributo. Ele tem que enviar para Roma tributos daquela região. Outro dever, ele tem que manter o status quo, a paz, a sociedade. Ele tem que manter tudo na perfeita ordem. Ele tem que coibir as revoluções, as sedições. Então ele tem que fazer isso. E para a crescente igreja daquela época, o cristianismo se torna uma ameaça para o Estado. A sua vida de fidelidade, de fé, de honestidade, de santidade é luz nas trevas, e as trevas se incomodam. Então quando você anda na contramão da sociedade, as perseguições virão, o Estado virá com poder, as estruturas do inferno virão, as dinastias de perseguição tentam se perpetuar. Mas como assim, pastor? O que o senhor está querendo dizer? Para a crescente igreja da época, ela tinha uma mensagem. A mensagem de igualdade, uma mensagem de amor, uma mensagem de fraternidade. E isso para o Estado romano era inadmissível. Você colocar sentado à mesma mesa, homem, mulher, criança, judeu, grego, livre, escravo, isso era inconcebível. Isto era uma afronta para o Estado. Sem contar que a igreja não se submetia às festas e às religiosidades de Roma, aos deuses latinos, aos deuses gregos, principalmente ao culto que era prestado ao imperador romano. Por quê? Porque era para manter sedimentado, era para manter coeso, era para manter a sociedade como um todo. Então quando você ia lá, acendia o incenso, queimava a gordura, fazia o holocausto, você estava mantendo a sociedade toda numa paz e no status ao qual o Império Romano exigia. E para isso o rei Herodes, ele tinha que ganhar o quê? Ganhar a simpatia da população. Herodes lá atrás, o grande, consegue, dentro das normas do Estado, fazer com que os judeus fossem livres de cultuar outros deuses.
Porém, os cristãos não eram e não tinham a permissão do Estado para funcionar. E aí é uma ameaça. E Herodes não quer perder o poder. O inferno não quer perder o poder na tua casa. O inferno não quer perder o poder no teu trabalho. O inferno não quer perder o poder na sua rua. Ele vai fazer de tudo para manter você em cativeiro, a sua casa, a sua família, a sua empresa. Você percebe que o inferno ele se levanta, olha só, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Temos aqui o primeiro mártir do colégio apostólico. E olha o interessante, que ele faz um movimento, e ao fazer o movimento ele tem uma resposta. Qual é a resposta? Tiago é morto. Tiago traz popularidade para Herodes. Muitas vezes o inimigo se levanta, nos ataca a nossa casa, nosso trabalho, nossa família, para ganhar popularidade. E o inimigo se levanta através de pessoas, através de circunstâncias, através de situações. Muitas vezes é um sentimento, muitas vezes é uma batalha espiritual, outras tantas vezes são emoções, outras tantas vezes são questões profissionais. E ao se agradar, Herodes tem um estalo na mente. Opa, se eu matei o primeiro que tinha uma boa relação, que ele era um líder bem visto, eu vou agora atacar quem? Eu vou para cima de Pedro. Percebe que não foi um ato junto, não foram os dois ao mesmo tempo. Primeiro foi Tiago, olha, verso 2, fazendo para os maltratar, final do verso 1, verso 2, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Verso 3, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu. Em algumas versões diz, continuou, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães árduos. A pergunta que fica é, o que você faz quando o ataque se intensifica? Estamos falando da casa de Maria, lugar de intercessão. O que é que você faz quando o ataque se intensifica? O ataque no seu trabalho, o ataque nas suas emoções, o ataque na sua vida financeira, o ataque na sua vida emocional, o ataque dentro da sua casa, o ataque dentro da comunidade de fé. O que é que nós fazemos como igreja? Repara numa coisa importante. Antes, o ataque era localizado, era infiltrado. Foi primeiro o diácono Estevão, depois Paulo sai para acorrentar, para aprisionar, para jogar no cárcere alguns fiéis. Só que agora a estratégia muda. Só que agora a estratégia vai para onde? Vai para os líderes. Por que para os líderes? Porque o inferno pensa, se eu paro o líder, eu intimido o povo. Eu intimido o povo, eu paraliso a igreja. Eu ataco o varão, eu ataco a mãe, eu paraliso o pai, eu paraliso a casa. Eu paraliso a mulher de oração, eu paraliso a casa. Eu trago medo, eu intimido. Queridos, a nossa comunidade de fé tem uma estrutura maravilhosa. Temos as geradas, domingo pela manhã. Temos a reunião dos centuriões, para você receber uma palavra de destino, de oração. Não importa o ataque que a sua casa está sofrendo, não importa o revés que você sofreu durante este período, o importante é se permanecer firme, de pé, diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não se deixe, não se permita ficar amedrontado por causa de ataques do inferno, por causa de palavras de afronta, por causa de mentiras, por causa de questões que lhe tiram do sério. Não se permita. Herodes percebe que isso agrada aos líderes religiosos. Herodes percebe que isso traz popularidade para ele. Então o que ele faz? Matei um, agora eu prendo o próximo. É aí que as coisas me chamam, a intensidade do ataque do inferno tem que ter uma resposta igual ou superior de nossa parte. Toda ação tem uma reação de intensidade, de força igual ou superior, meu querido. Não pense você que o diabo vem, você tem que ficar de pé, e se você balançar, tem que ter alguém do seu lado, tem que ter alguém firme para falar, não pare, vamos embora, vamos orar.
E é aqui que eu vejo algo maravilhoso, interessantíssimo, que é onde eu quero chamar a sua atenção. Então eu te introduzi nesse contexto e nesse cenário de luta, neste cenário de guerra, neste cenário de afronta, uma igreja crescendo, está mais ou menos ali 10 anos, aqui nós estamos falando no ano 41 ao 44, que é o ano do reinado do rei Herodes Agripa I, então é dentro deste período, se fizermos didaticamente, para você entender, 30 a 33 é o período que Jesus é acusado, é morto, ressuscita, e agora nós estamos entre o ano 41 e 44. Vamos fechar a conta para ficar bem didático. A primeira década da igreja que cresce, que avança e recebe as afrontas e as perseguições. Deixa eu falar uma coisa para o seu coração aqui. Enquanto você caminhava de qualquer maneira, todo mundo batia nas suas costas. Enquanto você tinha uma vida emocional em frangalhos, todo mundo te dava tapinha. Enquanto você tinha um emprego mais ou menos, a sua empresa não se despontava, você não empreendia de forma assertiva, todo mundo estava ali. Bastou você se posicionar espiritualmente, bastou você começar a avançar financeiramente, bastou você crescer nas suas emoções, saber de fato quem você é no reino, quem você é em Deus, filho do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso, que as perseguições virão, vão começar a te chamar de metido, vão começar a te chamar de metida, vão inventar calúnias, vão tentar aprisionar a sua vida financeira, vão tentar aprisionar sua vida emocional, vão tentar jogar no cárcere os seus sonhos, seus projetos, e aí é que vem a diferença daquele que tem a visão espiritual, de entende quem é Deus na sua vida. Se levante como intercessor, abra a sua casa como fez Maria. O que me chama a atenção é que no verso 5, nós temos uma bomba que podemos aplicar para as nossas vidas hoje, que diz: Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Pedro, pois, estava guardado. Preste atenção, o termo Deus ele dá sinais, querido, ele nos dá lampejos que a gente tem que estar atento ao texto. Você vê que ele não fala que Pedro estava preso, Pedro estava guardado. Você às vezes, essa perseguição, este revés, esta angústia, esse mar revolto, este vento, este sol escaldante, você pensa que é para te matar, mas é Deus te guardando, para mostrar o poder dele na sua vida. Então o texto diz que Pedro estava guardado. Olha que interessante, Pedro estava guardado. Mas, porém, no entanto, entretanto, todavia, havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. O texto sagrado não vai pormenorizar toda a circunstância e a situação e o que estava acontecendo. Você imagina se o texto fosse colocar o que estava acontecendo com a comunidade. Imagina, um falando: meu Deus, e agora? Tiago foi preso, e agora passou a fim da espada, Herodes mandou matar Tiago, ele vai matar, e agora? E 2 dias depois, 3 dias, Pedro foi preso, e agora preso está lá, guardado, Pedro está preso, e agora? O que pode acontecer? Você imagina agora a confusão. Os apóstolos, a comunidade, os diáconos, os fiéis, está todo mundo ali conversando: o que faremos, como é que vai ser? O Estado agora levantou, o Estado levantou o seu braço, e o braço do Estado é pesado, principalmente no Império, e agora o que vai acontecer? E aí, queridos, eu fico maravilhado, porque Deus tem os seus escolhido para o momento de crise. E é este momento de crise que você está passando, que é este momento e neste momento que Deus vai te levantar nesta geração para fazer a diferença. Deus levanta Maria, a mãe de João Marcos, onde na sua casa já era uma casa de ensino, já era uma casa de comunhão, já era uma casa de oração. Eu fico imaginando a cena, eu fico imaginando a notícia chegando: realmente temos que enterrar
Tiago, realmente Herodes mandou prender Pedro, e um fala uma coisa, um fala outra. Eu fico imaginando Maria olhando para aquela comunidade, para aquele pequeno grupo, aquelas pessoas que se reuniam na sua casa, tá ligado? Aquelas pessoas que iam toda semana, todos os dias, de domingo a domingo, de segunda a segunda, quarta-feira, quinta-feira, que se reunia para o ensino. Ela se levanta, a Bíblia não fala que ela tinha um cargo, a Bíblia não fala que ela era famosa, que ela era de renome, mas ela era uma mulher posicionada, ela era uma mulher antenada nas coisas do Espírito, e ela reúne a igreja, uma parcela da comunidade, porque aqui, se você ler no início de Atos, nós já estamos falando de mais de 5.000 pessoas conversas ao reino, trazida diante da eternidade pelo poder do Espírito na pregação de Pedro. Percebe? Então nós estamos falando aqui de uma comunidade em Jerusalém crescente ali na região. Então nós estamos falando de um povo bem grande, mas tinha um povo que estava coeso, que estava junto de Maria. E ela se levanta e ela entra para dentro da sua casa. E é onde eu quero trabalhar com você nesta manhã. Casa de Maria, lugar de intercessão. Eu não sei o que é que aconteceu no ano de 2025, como você entrou o ano de 2026, as lutas na sua empresa, as lutas no seu trabalho, as lutas no seu físico, no seu emocional, no seu espiritual. Mas eu sei de uma coisa: quando um altar é levantado dentro de casa de intercessão, o poder de Deus se manifesta sobre a terra. Eu quero falar para você nesta manhã alguns pontos que me chamam a atenção. Quando a crise chega, esta mulher não foge. Quando a crise chega, esta mulher não se esconde. Quando a crise chega, ela abre a sua casa para a oração. Eu não sei quem te decepcionou, eu não sei quem é que está te perseguindo, não sei quais são os levantes que vieram sobre a sua empresa, sobre a sua casa, sobre as decepções emocionais, sobre as decepções espirituais, mas eu sei de uma coisa: uma casa, quando se abre para ser chamada de lugar de intercessão, o poder da eternidade, o poder do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele é manifesto em nossas vidas e nas vidas daquele do qual é o alvo e o objetivo para a nossa intercessão, ou de nossa intercessão. Maria, eu fico imaginando, queridos, eu fico assim, tentando fechar os olhos e ver o evento, né? É como você vai estudar, né, dentro da que nós chamamos dentro da teologia, nós vemos a hermenêutica, quando você se aplica. Eu fui ver a dinastia de Herodes, fui ver a palavra guardar, fui ver a palavra prisão, fui ver ali dentro do texto, explicando o texto, lendo versão aqui, lendo um comentário ali. Mas quando você vai olhar para tudo isso, você faz esse trabalho. E aí tinha um professor que ele falava assim, uma exegese é quando você lê o texto e você tenta ver o evento, ver os princípios, ver o que está acontecendo, olhar para dentro da hermenêutica do texto e trazer a luz sobre o texto para aplicar com contexto para as nossas vidas na atualidade. E é isso que eu quero fazer nessa manhã. Quando Maria, na perseguição, ela não foge, ela não diz ó vida, ó azar, ela não corre, simplesmente ela toma uma atitude, ela abre a sua casa. Meu Deus, isso é poderoso demais. Diante da pressão, você pode imaginar isso? Diante da perseguição, Herodes mata um, Herodes prende a Pedro, e o que Maria faz? Ela abre a casa. Para pensar. Isso é modelo de igreja. Isto é modelo de igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente olha para o cristianismo hoje, com suas diversas tradições, né? Temos o protestantismo. Dentro do protestantismo temos várias tradições. Temos as tradições africanas, no norte da África, no Egito, a tradição copta.
Temos as tradições siríaca, temos as tradições católica romana, temos as tradições orientais, temos as tradições ortodoxas, calcedoniana. Como historiador, como estudante da história do cristianismo, eu me maravilho vendo Deus se movendo através da história, mas quando eu olho para este texto, o meu coração fica tão cheio, porque eu vejo que nós estamos no caminho certo, nós estamos tentando conseguir caminhar debaixo de uma visão bíblica, porque antes de templos, a igreja se reunia nas casas. Antes de instituições, os altares eram domésticos. Deixa eu repetir isso para você. Antes de instituições, os altares eram domésticos. A casa de Maria era um lugar de intercessão, era a igreja do Deus vivo, era a igreja do Deus Todo-Poderoso. Quem já passou pela escola de líderes ultimamente, na qual eu tenho ministrado, já me ouviu falar sobre isso. Não é apenas uma reunião de GCA. Como nós, na nossa comunidade de fé, deixa eu explicar para você que está nos assistindo pela primeira vez, a nossa comunidade de fé, ela se move e ela se trabalha, ela se move e trabalha por estruturas e por casas, onde toda semana, uma vez por semana, a igreja se reúne em casas, para orar, para adorar, para ensinar e para interceder. Então os alunos ali com certeza vão lembrar, porque eu falo, não é uma simples reunião de GCA. Nós falamos GCA, Grupo de Crescimento e Apacentamento, de uma forma organizacional, institucional, para a estrutura da nossa comunidade de fé. Mas quando abre-se a porta da casa, é a igreja do Deus Todo-Poderoso, reunida naquele lugar, para fazer sinais, prodígios e maravilha. É a igreja do Deus vivo reunida. Só tem 2 pessoas, só tem 4 pessoas, tem 10 pessoas, não importa, é a igreja do Deus vivo. Hoje tem 2, amanhã terá 10, depois 20 e assim sucessivamente, porque vai crescer, vai multiplicar. A igreja não divide, a igreja multiplica. Aleluia. E quando os altares domésticos são erguidos, eu costumo falar, não é mais uma reunião, é a reunião. Oh, Jesus da glória! É a igreja do Deus vivo reunida, porque onde está uma casa aberta, Deus age. Onde há oração, Deus se move. Porque em Mateus 21:13, Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. Em Isaías 56:7, você pode colocar para mim 56:7, Isaías, se tiver condições. Isaías 56:7 diz assim, vamos ler rapidamente, abra aí a sua Bíblia, fique ligado. Isaías 56, verso 7 diz, sobre o monte alto e elevado pões o teu leito. É isso mesmo. Cadê 7? Aqui. Sobre monte alto e elevado pões o teu leito. Para lá sobes para oferecer sacrifício. Detrás das portas das ombreiras pões os teus símbolos. Não, peguei errado. 54, eu anotei a referência errada. É 57:6, deixa eu ver. Mas a gente fica com Mateus 21. Amém? Mateus 21:3, eu anotei a referência aqui errada. A minha casa será chamada, Mateus 21:3 eu tenho certeza, será chamada casa de oração. Não, é isso mesmo, é Mateus 56:7, perdão. Eu que estava lendo no 57, Depois eu vou ler o versículo, depois eu leio o capítulo 47, 57, né? Mistério. Mas vamos lá, Isaías 56, verso 7. Desculpe a interrupção. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Em Mateus 21, o Senhor, repreendendo aqueles homens que estavam fazendo negócio dentro do templo, ele vai falar assim no 21:13, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós porém a transformais em covil de salteadores. E o interessante, queridos, é que diante da pressão, Maria abre a sua casa. Eu não sei porque muitos têm medo
ou foge no momento da angústia e da pressão. Porque naturalmente era para Maria pensar: poxa, já prenderam Tiago, mataram Tiago, já prenderam Pedro, eu vou abrir a minha casa, a próxima sou eu. Mas aqueles que se posicionam em Cristo, ver a glória de Deus se mover sobre a terra. Verso 5. Continuamos no verso 5. Leia aí comigo, que eu quero trabalhar com você após essa breve introdução, que eu acho que eu até passei do tempo da introdução que eu estava proposto, mas eu quero trabalhar com você alguns pontos de uma casa, de um lugar de intercessão. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante. Repita comigo: oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. 4 pontos que eu quero levantar nesta manhã, lançar luz para a nossa vida, para a nossa caminhada, para a nossa comunidade de fé, para o proposto ao qual Deus colocou no meu coração, e eu quero passar isso para você nesta manhã, para que você saia desta manhã convicto de quem é Deus na sua vida, que não é mais uma reunião, que os levantes de Satanás e do inferno não podem te parar, quando você entende o poder da intercessão e o poder da oração. Primeiro, fazia a oração com intensidade. Uma oração com intensidade é o clamor, é batalha espiritual. Eu não consigo vislumbrar, eu não consigo olhar para dentro desta igreja, para dentro da casa de Maria, a mãe de João Marcos, com um período de oração. Senhor, tu sabes. Ah, Senhor, tu conhece todas as coisas. Aí Deus está lá: realmente eu conheço todas as coisas. É com intensidade, põe vida nessa oração, põe fervor, é clamor, é batalha espiritual. Porque quando nós vamos para o Maracanã, você fica 2 horas gritando e pulando. Quando você ia para o show lá do Queen, do U2, isso aí é pessoal de mais de 50, está entendendo o que eu estou falando? Você pulava, você gritava, você era intenso. Então, por favor, ponha intensidade nesta oração, põe vida na oração, porque a intercessão, ela tem que ter intensidade. Diga comigo: intensidade. Ela tem que ter continuidade. Você lembra que eu falei que ele foi preso durante os pães ázimos? O que é isso? Levítico 23, verso 5. O Senhor fala que ao primeiro mês, no 14º dia de Nissan, que é ali entre março e abril, comemorareis a Páscoa. No 15º dia, entrareis e comereis durante 7 dias pão sem fermento, que são os pães ázimos. Então, quando Herodes prende Pedro, ele encarcera Pedro. Para Herodes, Pedro está preso, mas na visão de Deus, Pedro está guardado. E aí, durante este período de 7 dias, Pedro está guardado. Eu vou botar 7 dias, o texto não fala, só diz que ele foi preso durante os pães ázimos. Eu acredito que foi logo no início. Então, se foi no início, é 7 dias, 5, 6, não importa, foi dentro daquela semana. Então eu vou trabalhar como se tivesse sido no primeiro dia. Amém? E aí a igreja começa a orar. Maria já chama logo o povo: vamos reunir, vamos lá para casa, vamos orar, vamos interceder, vamos clamar. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, era de continuo. A igreja não orava hoje e amanhã: esqueci de orar. Não, pode deixar que eu vou estar orando. Esqueci de orar. Ei, põe a intensidade, clamor, batalha espiritual, fervor, mas continuidade. Você não pode orar agora e vou só lembrar para daqui a 10 dias. Ei, que isso? O inferno não tira trégua, o inferno não descansa, o ataque não para. Por que é que nós vamos parar na nossa intercessão e na nossa oração?
Não podemos. A igreja, aqui o texto diz que a igreja havia oração incessante de contínuo a Deus. Diga, continuidade, compromisso. Não foi um dia, não foi em uma reunião só, foi um período inteiro de busca a Deus. A igreja fazia oração contínua e incessante, intensa, contínua, intensa, contínua, intensa. Eu não vou parar de orar. Mas o que me chama a atenção é o terceiro ponto. A igreja fazia a favor dele. Olha para mim aqui. Toda intercessão tem um alvo, toda intercessão ela tem um propósito, toda intercessão ela tem um objetivo. Vou repetir. Toda intercessão ela tem um alvo, ela tem um propósito e ela tem um objetivo. Ela é direcionada para algo ou para alguém. Na hora que a igreja se levanta para interceder, na hora que eu me levanto para interceder, eu esqueço das minhas necessidades e me coloco na brecha a favor daquele que é o objeto e o alvo da minha intercessão. Vocês estão entendendo? Quando a igreja se reuniu ali, ela não estava clamando: Senhor, já mataram o Tiago, agora prenderam o Pedro, Senhor, me dá livramento, Senhor, guarda a minha casa. Não, ela estava com um objetivo e um propósito, era orar por Pedro. Era uma oração incessante, era uma oração contínua, e era uma oração, eu vou tentar imaginar aqui a oração daquele povo naquele momento. Era línguas, era aleluia, era glória a Deus, era mistério, era poder, mas era: Senhor, livra Pedro, Senhor, tira Pedro daquele cárcere, Senhor, salva Pedro, Senhor, já mataram a Tiago, não permita, se o Senhor não fizer alguma coisa, vão matar Pedro também. Já se ligou? Senhor, Senhor, se tu quiser, o Senhor pode tirar o meu filho daquele caminho de perdição. Meu irmão, é clamor. O inferno não está brincando de acorrentá-lo, o inferno não está brincando de aprisioná-lo, não. Então tem que ser uma oração intensa, contínua. Senhor, toma o meu filho em tuas mãos, Senhor, toma minha filha em tuas mãos, tira, Senhor, da promiscuidade, tira, Senhor, do tráfico, tira, Senhor, livra, porque se ele morrer hoje, ele vai para o inferno. Senhor, livra o meu filho, livra o meu esposo, livra a minha esposa, Senhor, a minha empresa está entrando no vermelho, e se ela continuar assim, todos estes anos que eu empreendi, eu vou falir. Livra-me, Senhor, da falência. Eu intercedo, Senhor, não só porque a empresa é minha, mas porque ela tem uma porta aberta para 10, 30, 40, 50 famílias que ali trabalham, Senhor. Então, meu Pai, livra. São portas abertas, Senhor, a esta enfermidade de fulano. Pai, cura essa enfermidade, dá livramento, Senhor. É intensidade e é especificidade. Primeiro, intensidade. Segundo, continuidade. Terceiro, especificidade. Seja específico, seja intencional na sua oração. Você tem que ser intencional na sua oração. Você tem que ser uma pessoa que busque, que clame e que fale: Senhor, o projeto é este. Senhor, o ataque está aqui nessa área, é nas emoções de fulano. Senhor, fulano está acorrentado aqui, fulano está preso aqui, Senhor, fulano está doente, é nesta área. Pai, cura, Pai, livra, Pai, dá livramento da morte. Eu vejo a igreja orando por Pedro, neste sentido: Senhor, tira Pedro daquele lugar. Senhor, Tiago já foi. Senhor, dá livramento. Seja específico, não faça um pacote. Senhor, Deus conhece, Deus sabe, mas Ele quer ouvir a intensidade do teu coração pulsando com vida na oração. Põe vida nessa oração, meu irmão. Põe vida nessa oração, minha irmã. E quarto, a comunidade. A oração sozinho é uma coisa,
Mas quando a igreja ora, quando a igreja se reúne para orar, é a noiva do Cordeiro olhando para a mão do seu Senhor, é a noiva do Cordeiro suplicando ao seu noivo, e ele não tem como o noivo não se mover, o Todo-Poderoso não entrar em questões no qual a noiva unida clama em uma só voz. Porque quando Pedro está preso, Tiago foi morto dias antes, e aí, para finalizar a caminhar, Pedro está dormindo. A igreja está orando, a igreja está clamando, a igreja está buscando, e o interessante, Pedro está guardado e Pedro está dormindo. Não é a primeira vez que Pedro vai parar atrás das grades. Capítulo 4, verso 3 de Atos, diz que o Sinédrio, o Sanhedrin, toma Pedro, depois de um ato de bondade que ele faz, e o aprisiona, e ele passa a noite na cadeia. Deixa eu falar uma coisa para você: as suas lutas de ontem te capacitam para hoje, as suas lutas de hoje te habilitam para amanhã. Lembra de Davi? Abre uma janela aqui para mim, por favor. Davi chega para Saul: meu rei, tira essa armadura, não estou acostumado com isso. Vem cá pertinho aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, veio um leão, eu matei. Veio um urso, eu matei. O leão e o urso que você mata no secreto defendendo as ovelhas, te capacita e te habilita para vencer em público o gigante. Mas você tem que vencer o leão e você tem que vencer o urso, no secreto e no oculto. E não se permitir, não ofuscar a sua mente, o seu olhar e o seu coração, se achando porque você se doou, porque você defendeu, porque você se expôs a favor da ovelha, que as ovelhas são suas, as ovelhas não são nossas. Davi deixa bem claro: as ovelhas do meu pai. Fecha essa janela e a gente volta para o texto. Pedro, verso 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, aqui já é a última noite dos pães asmos, naquela mesma noite Pedro dormia entre dois soldados, porque Pedro já tinha experiência de cárcere, já tinha vivido uma experiência de enfrentamento, de oposição, de revés na vida, de afronta, de açoite. Então ele estava tranquilo, porque ele tinha a promessa: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Apacenta o meu rebanho. Então Pedro sabia o que tinha pela frente. E aí chega o anjo, toca em Pedro. Enquanto a igreja orava, Deus envia um anjo. Correntes caem, portas se abrem, ferrolhos se rompem. Deixa eu te dizer algo poderoso. Eu ainda creio, fielmente, eu creio que Deus usa anjos celestiais para fazer, para operar, para dar livramento que a gente nem vê. Livramentos quando você sai de manhã, quando você volta do trabalho, o mundo espiritual se move a nosso favor. Mas hoje, Deus usa mensageiros sem asas. O termo ângelos no grego, que quer dizer mensageiros, para o qual foi traduzido como mensageiros de Deus, como nós colocamos na nossa língua portuguesa anjo, que são mensageiros. Eu quero falar para você que hoje a igreja do Deus vivo, nestes dias presentes, são anjos de Deus, mensageiros sem asas, para pôr em liberdade cativos e oprimidos, para pôr em liberdade aqueles que estão presos nas drogas, aqueles que estão presos em depressões, aqueles que estão acorrentados atrás de grades, aqueles que estão com ferrolhos e correntes segurando, atados nas mãos e pés, e na autoridade e poder da intercessão da igreja, quando eu e você, quando nós como igreja nos levantarmos e falar: Senhor, liberta fulano, Senhor, liberta ciclano, Senhor, liberta esta minha filha, Senhor, liberta
as correntes cairão, como o anjo tocou em Pedro e disse: levanta-te, eu e você como mensageiros do Altíssimo, porque Deus não deu esta autoridade para os anjos celestiais, as miríades e miríades, virem à terra e proclamar as boas novas, através da proclamação da cruz, que é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Quando eu e você declaramos esta verdade e falamos: levanta-te pelo poder e autoridade do nome de Jesus, as correntes do inferno são despedaçadas, os grilhões e os ferrolhos se abrem, e na autoridade do nome de Jesus nós arrancamos das cadeias emocionais, das cadeias espirituais, pessoas, circunstâncias e situações, para se levantarem, para cingir, calçar as sandálias e caminharem para a casa de oração. Porque após Pedro ser liberto, o primeiro lugar que ele vai é para a casa de Maria, para o lugar da intercessão, para a igreja do Deus vivo todo-poderoso. O inferno pode levantar dinastias, mas Deus levanta casas simples, casas abertas, casas que oram, casas que se reúnem, como a casa de Maria, no Mutuá, no Boaçu, no Jardim Califórnia, no Colubandê, Santa Catarina, Niterói, Jardim Catarina, Jardim Alcântara, Laranjal, Estrela do Norte, na rua Orlando Rangel. Minha casa será chamada casa de oração. E nesta manhã eu quero declarar junto com você, que você se posicione neste tempo, independentemente da afronta, independentemente da perseguição, que você se levante e não fique amedrontado ou amedrontada. Se posicione dentro da sua casa. Como eu falei, antes de instituições, tinha altares domésticos. Antes de templo, tinham casas de oração. Que a sua casa seja uma casa de oração. Que casas de Maria sejam levantadas em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, neste Brasil, na América do Sul, nas Américas e por todo o globo, em cada canto desta terra, casas de intercessão sejam levantadas, com intensidade na oração, com continuidade no propósito, com especificidade no seu pedido e em comunidade, porque sozinho eu posso ir mais rápido, mas em comunidade, com pessoas ao meu lado, ombreando as minhas guerras, nós vamos, sozinho eu vou mais rápido, mas acompanhado eu vou mais longe. Ninguém vive no reino sozinho. Que o Eterno nos abençoe. E eu queria te convidar, se você ainda não faz parte de uma casa de oração, procure uma casa de oração. Se você tem um desejo no seu coração, que a sua casa se torne uma casa de oração, um lugar de intercessão, se manifeste, se posicione, faça como Maria. Você está vendo tudo acontecer diante da sua casa, da sua família, Satanás levantando desespero, casamentos indo à falência, filhos brigando com pais, pais brigando com filhos. Ei, se posicione neste tempo, como Maria se levantou mediante a perseguição e reuniu na sua casa. E eu quero finalizar com um dado maravilhoso. Ela fez sem intenção de, vamos dizer assim, de promoção pessoal, mas da sua casa nasceu uma juventude poderosa. Na sua casa, da sua casa, saiu aquele que escreveu o segundo evangelho na ordem que nós estamos, mas o primeiro evangelho escrito, que é o evangelho de Marcos. Que João Marcos, foi cooperador de Paulo, foi discípulo de Pedro, que a tradição diz que a mensagem que Pedro pregou, ele escreveu.
E mais, quem funda a igreja, que hoje conhecemos como a igreja cópita, no Egito, saiu desta casa de oração, deste lugar de intercessão. Ao ver o poder de Deus quando jovem e criança, ao ver a sua mãe se posicionando como uma mulher de intercessão, ao ver uma igreja se reunindo continuamente para orar, ao ouvir Pedro dando relato do livramento, ao ver todo aquele mover, ele se levanta como um cooperador do evangelho. E hoje, se nós temos o evangelho de Marcos nas mãos, é porque ele saiu desta casa inundado na unção da oração. Que a sua casa, que a minha casa, que a nossa casa seja uma casa de intercessão, e que se levante através das nossas casas uma geração poderosa para estes dias, uma geração de jovens comprometidos em fazer a diferença e deixar um legado como deixou Marcos, porque hoje nós lemos, ouvimos e falamos de João Marcos, porque ele fez parte de uma geração que se posicionou no momento de crise. Seu casamento está em crise? Se posicione na oração, busque ajuda, não caminhe e não tente resolver sozinho. Que o Eterno vos abençoe, que o Eterno nos guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a minha casa, a sua casa, seja chamada casa de oração. Que neste domingo, que nesta manhã, Deus tenha bradado no seu coração e que você entenda, não é mais uma reunião no lar, é a igreja do Deus vivo, em incessante oração. Bom dia, graça e paz. Deus vos abençoe, beijo no coração, até a próxima.